Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos nossos corações aqui presentes e também no coração de quem acompanha esta reunião, essa mensagem, aonde estiver e no momento em que acompanhar. Amém. Graças a Deus estamos juntos mais um sábado, não é? Estamos felizes por estar aqui e especialmente por Deus nos dar a oportunidade de estudarmos as lições e ouvirmos porções de sua palavra. Hoje nós gostaríamos de falar sobre esse tema, Deus, família e igreja. Qual é prioridade? Eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para você. Já ouviram alguém dizer assim, olha, eu tenho algumas prioridades? Ou você já falou isso alguma vez? Eu tenho algumas prioridades. Eu vi uma altura, uma palestra de um estudioso do comportamento humano. Existem psicólogos, existem pedagogos, existem várias pessoas que estudam, antropólogos, estudam a natureza humana. E achei muito interessante quando, nessa palestra, dizendo ali para estudantes universitários, para professores também, de várias classes de ensino, e ele disse o seguinte, a palavra prioridades, ela não existe na prática. Ou você tem uma prioridade, ou você não tem nada. Então, quando eu digo, eu tenho algumas prioridades, na verdade, eu não tenho prioridade nenhuma. Prioridade é única. Eu tenho uma prioridade. E o resto tudo fica abaixo. Já pensaram nisso? Às vezes dizemos, não, eu tenho algumas prioridades na minha vida. Então, você não tem nenhuma. Eu tenho uma prioridade na minha vida. Qual é essa prioridade? Ganhar dinheiro. Tudo o resto perde o valor. Porque a prioridade é ganhar dinheiro. Eu tenho uma prioridade na vida, ganhar a vida eterna. Tudo o resto perde o valor, porque a minha prioridade é a vida eterna. Por isso que Jesus, de certa forma, ele responde sobre isso. Quando alguém lhe pergunta sobre alguma coisa, ele mostra a prioridade. E a prioridade sempre foi o quê? Na vida de Jesus. Qual foi a prioridade da vida de Jesus? Como ele disse algumas vezes. Lá no encontro, junto ao poço de Samaria, São João capítulo 4, o que ele disse para os discípulos? A minha vontade é o quê? A vontade do meu Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele tinha uma prioridade. A prioridade de Jesus qual que era? Cumprir o plano da redenção. Cumprir o plano da redenção era o quê? Era a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era a vontade de todo o céu. Então, nós gostaríamos de falar sobre prioridade. E agora, eu penso que vai ficar aqui um pouco desafiador. Deus, família e igreja. Qual é a prioridade? Deus. Será? Será que é Deus? Mas a igreja não fala de Deus? Mas e a família? Também não faz parte do projeto de Deus? Veja só que coisa, né? Muito bem. Vamos, então, conversar um pouco sobre isso. Há um pensamento no livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 117. Diz-nos assim, não renuncie, comece com um não, Não renuncie aos seus princípios e privilégios religiosos a fim de satisfazer os desejos de seus amigos e parentes não consagrados. Você é chamado a tomar posição em favor da verdade, mesmo que esteja indo em direta oposição àqueles que estão intimamente relacionados a você. Desafiador, É muito desafiador. Nós muitas vezes temos o desafio de lidar com os nossos sentimentos e a nossa parte racional. A nossa parte racional nos diz, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Mas os nossos sentimentos diz, mas... Não é? Então aqui é um desafio que nos apresenta esse texto. Não renuncie aos seus princípios e privilégios religiosos
a fim de satisfazer os desejos de seus amigos e parentes não consagrados. Não importa qual desejo seja esse. Lembra? Prioridade. Não temos prioridades, temos prioridade. Temos que escolher qual é a nossa prioridade. Realmente devemos pôr Deus em primeiro lugar, sim ou não? O Senhor Jesus, em São Mateus, nos diz o lugar que Deus deve ocupar em nossa vida. E que lugar é esse? São Mateus 22, os versos 37 a 39. O que diz lá o Senhor Jesus, quando lhe foi perguntado sobre uma questão de prioridade? Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento ou entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mas existe o quê? Existe também o outro lado? O que Jesus disse que tem também muito semelhante a este, em importância. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Há um pensamento inspirado que nos diz assim, no livro de meditação matinal chamado Filhos e Filhas de Deus, na página 52 nos diz: quando o Espírito de Deus está em um homem, leva-o a aliviar em vez de causar sofrimento. Cumpre-nos cuidar de todo caso de sofrimento e considerarmos como instrumentos de Deus para ajudar o necessitado ao máximo de nossa capacidade. Quando nós temos Jesus em nosso coração, como nós temos Deus em nosso coração, nós nos tornamos o quê? Instrumentos de Deus para ajudar o necessitado ao máximo da nossa capacidade. Não é? Agora tem outro lado da moeda. Alguns há que manifestam grande afeição pelos parentes, pelos amigos e favoritos, e que, todavia, falham em ser bondosos e atenciosos para com os que necessitam de terna simpatia, que necessitam de bondade e amor. Por um lado, devemos amar como Jesus amou. E normalmente nós amamos como Jesus amou a uns seletos amigos e parentes, né? Realmente há pessoas que nós amamos de graça, né? Nós olhamos para aquela pessoa, convivemos, conversamos um pouquinho e já gostamos daquela pessoa de graça. Mas há pessoas também que, ou dificuldade de amar o próximo como a nós mesmos, né? Tem pessoas que parece que fazem por dificultar o trabalho de amar como Jesus amou. Mas há situações, e esse texto chamou minha atenção, em relação a alguns que falham em ser bondosos e atenciosos para com os que necessitam de quê? De dinheiro? De comida? De recursos? De coisas? Necessitam de quê, diz o texto? De terna simpatia, que necessitam de bondade e amor. Às vezes estamos dispostos a abrir a carteira e dar dinheiro, dar coisas. Às vezes nós estamos dispostos a dar o quê? Simpatia, bondade e amor. E há muitos que precisam disso. Especialmente pessoas que levam pesados fardos. Pessoas que têm muitas responsabilidades, elas não têm tempo para serem leves e soltas, porque as responsabilidades pesam muito. E muitas vezes essas pessoas são de difícil trato. Mas essas pessoas precisam também de quê? Da nossa simpatia, da nossa bondade, do nosso amor. E nós devemos, pelo exercício do amor cristão, devotar a tais pessoas esse reconhecimento. Agora, existe um desafio que Jesus faz para mim e para você, e que não é muito fácil quando se trata de prioridade. Porque nós temos prioridades. Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas eu tenho que ter uma prioridade. E quando se trata de família e Deus, qual deve ser a prioridade? Na teoria é fácil, né? Deve ser o quê? Deus. Olha só o que Jesus fala sobre isso. São Mateus capítulo 19, o verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome,
receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Nesse lugar de terra, poderia pôr emprego também, não é? Oportunidades. Olha só que difícil que é. Quantas vezes nós deixamos de atender a um serviço religioso para atender o quê? A um evento social, né? A irmãos, a irmãs, a pai, a mãe, mulheres, filhos, terras, etc. Qual é a nossa prioridade? Se naquele momento Jesus disser, em base da sua escolha, você vai decidir o seu destino eterno, você vai para o céu ou vai ter a sorte dos ímpios? Notem que a nossa vida é feita de momentos. Esse momento, neste momento, eu penso que se Deus nos chamar ao descanso, nós temos muita chance de sermos salvos, porque nós estamos direcionados para as coisas de Deus. Mas quando acaba o sábado, quando entregamos o sábado, quando começamos nossa atividade secular, logo ao primeiro dia da semana, ao meio da semana, será que se fomos chamados ao descanso naquele momento, nós estamos direcionados para o céu ou para a perdição? Qual tem sido a nossa prioridade? Muitas vezes esquecemos isso. Mas aqueles que decidem aceitar esse desafio, o que nos diz o Senhor Jesus, inspirando o apóstolo quando escreveu Hebreus 13, verso 5, a última parte? Porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Jesus perguntou aos seus discípulos, quando vos mandei sem alforge, quando vos mandei sem carteira, quando vos mandei sem saco de viagem, e mandei-vos a fazer o trabalho, faltou-vos alguma coisa? E o que eles disseram? Não nos faltou nada. Jesus é fiel para cumprir a promessa que faz. Agora, eu tenho fé o suficiente para aceitar o desafio? Essa que é a questão, né? Mas alguém pode perguntar, mas tudo bem, isso aí funciona na teoria, mas e na prática? Nós temos algum exemplo bíblico na prática de alguém que cumpriu esse requisito? Quem? Eu vi que Pedro, eu vi que Paulo e Abraão. Por exemplo, Abraão, o que Abraão fez? Deus diz para ele, Gênesis 12, verso 1, sai do meio da tua terra e da tua parentela, da casa dos teus pais, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão diz, mostra que eu decido se vou. Ele foi, né? Ele foi. Se nós formos ver um pouco antes, no final do capítulo 11, fala sobre o pai de Abraão. Como era o nome do pai de Abraão? Você terá que lembrar, né? Terá. Era o nome do pai de Abraão. O que diz o penúltimo verso? E Terá tomou Abraão, seu filho, Saraí, esposa sua, né, de Abraão, tomou a Ló, seu sobrinho, né, e tomou seus filhos, né, e partiu de Ur dos caldeus para Canaã. E chegou em Harã e ficou por ali. Harã recebeu esse lugar em homenagem ao filho Harã que morreu, pai de Ló. Foi o primeiro homem que morreu antes do pai, né? Morreu de velhice antes do pai, ficou registrado na Bíblia, né? Foi Harã, pai de Ló. E Abraão adotou como filho, né? Era filho sobrinho de Abraão. Então Harã morreu e Terá ficou por ali. E o último verso do capítulo 11 diz, e Terá morreu e foi sepultado em Harã. E morreu Terá com 280 anos, se não falha a memória. Então veja só que, por que Deus mandou Abraão sair do meio da sua parentela e da casa dos seus pais? Eu já vi alguém dizer que porque ele era idólatra. Não sei se era ou não, a Bíblia não fala sobre isso. Ele vem da linhagem de Sem. De Sem veio a linhagem de Cristo. Veio Sem, depois veio Abraão, veio Davi, veio José, do qual Jesus tornou-se filho terreno, né? Terá saiu de onde? De Canaã, saiu de Ur dos caldeus para ir para onde? Para Canaã. Mas ficou onde? Em Harã. Agora, se Deus dissesse para Abraão, Abraão, junta tudo dos teus parentes, do teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que iria acontecer pela metade do caminho? A influência negativa dos parentes. Abraão, quem sabe, não poderia ter se tornado o pai da fé. Não poderia, quem sabe, ter se tornado uma bênção para toda a humanidade em fazer aquele sacrifício tão grande que ele fez em oferecer Isaac. Imagina o pai de Abraão dizendo, tu tá maluco, Abraão?
Tu esperou tanto tempo para ter um filho, que agora tu vai sacrificar ele? Não, Deus não pediu isso não, é coisa da tua cabeça. E Abraão, será? Ué, mas não é que é mesmo? Acho que não faz sentido não, né? Não faz sentido oferecer um filho em sacrifício não, né? Deus não aceita sacrifício humano não, né? A influência negativa dos parentes em relação à fé. Eu penso que os parentes de Abraão teriam posto numa camisa de força, né? E dito, esse homem ficou louco, quer matar o filho. Então notem que sair do meio dos parentes é uma forma de nós crescermos e desenvolvermos espiritualmente. Mas há um caso de alguém que saiu do meio dos parentes também, José, não é? José saiu do meio dos parentes, da casa do seu pai, saiu à força, claro. Mas o que aconteceu com José, depois que ele conseguiu alcançar um padrão espiritual que Deus desejava que ele alcançasse? Ele pôde agora se reunir com a família, não do jeito que a família estava, mas do jeito que José estava. Olha só uma coisa tão fantástica. É o desafiador, quando Deus diz, sai, eu não te desampararei. Mas depois volta a estar juntos, para que a sua influência seja maior do que a deles sobre você. Portanto, é isso que devemos lembrar. Quem é que tem mais influência em quem? Nós sobre eles ou eles sobre nós? Mas, onde deve começar essa obra de preparar a nossa família para o reino celestial? Em que momento? Provérbios 22, verso 6, não é? Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando for grande, não se desviará dele, até quando envelhecer, não se desviará dele. Se esse trabalho for feito com diligência, vai se cumprir a profecia de Isaías, capítulo 8, verso 18. O profeta, escrevendo sobre o resultado de um bom trabalho feito pela família a partir das crianças, diz assim, eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Agora, uma coisa é muito importante lembrarmos. Essa formação começa em nosso coração e desenvolve-se, né, constantemente. Isso faz com que haja uma abrangência das nossas atividades. No livro Filhos e Filhas de Deus, página 223, nos diz, formando uma relação com Cristo, o homem renovado não está senão voltando à relação que lhe é designada com Deus. Seus deveres encontram-se ao seu redor, por perto e por longe. Seu primeiro dever é para com quem? Para com seus filhos e parentes mais próximos. Coisa alguma o pode desculpar de negligenciar o círculo interior pelo círculo maior. Nosso primeiro campo missionário, onde é que é? Dentro de casa. Com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com o nosso bairro, nossa cidade. Muitas pessoas, infelizmente, têm negligenciado o trabalho pelos filhos para fazer o trabalho aonde? Pelos filhos dos outros. Então nada, coisa alguma, o pode desculpar de negligenciar o círculo interior pelo círculo exterior. Ainda nesse mesmo livro, nos diz assim, na mesma página, ao cumprirem fielmente os pais seu dever na família, restringindo, corrigindo, advertindo, aconselhando, guiando, o pai como sacerdote da família, a mãe como missionária do lar, estão ocupando a esfera que Deus quer que ocupem. Pelo fiel cumprimento dos deveres domésticos, estão multiplicando instrumentos para fazerem o bem fora de casa. Estão se tornando mais aptos para trabalhar na igreja, educando discretamente seu pequeno rebanho, ligando os filhos a si mesmos e a Deus, pais e mães tornam-se colaboradores de Deus. Fantástico, não é? Se os pais têm como prioridade Deus, qual será a prioridade dos filhos? Muito mais facilmente será Deus. Se bem que há um ditado que diz assim, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, crentinho não é. Muitas vezes falha onde? Na forma como se coloca as coisas de Deus. Veja só, educando discretamente seu pequeno rebanho. Muitos pais querem fazer à força, né? Como aqueles gansos, esse é o nome que tem um patê de fígado de ganso que anda por aí, né? Eles abrem, né, o bico do ganso,
mete no funil e põe comida lá dentro. E o ganso come à força. E esse fato de comer constantemente faz com que ele crie um fígado gordo, né? O fígado fica deformado para poder metabolizar toda aquela quantidade de comida. E depois aquele fígado inchado, né? Depois de o bicho sofrer tanto durante alguns meses, matam, tiram o fígado para fazer o patê. Nós não devemos fazer assim com os nossos educandos, mas motivá-los, incentivá-los para que eles possam tornar-se o quê? Colaboradores de Deus, justamente com seus pais e mães. Educar de maneira discreta, mas constante, assim como o brilho do sol, né? O sol, ele tem a sua atuação, muitas vezes não percebemos, só ao fim do dia quando vemos a pele vermelha, né? A pele queimada. Mas ele está ali a fazer a sua atuação. Muito bem. Agora, como será o nosso tratamento com as demais pessoas? Já vimos que iremos ter prioridade em tratar bem a nossa família, em educar os nossos filhos, em ter prioridade e tornar-nos missionários, porque se nós fazemos um bom trabalho em casa, o que irá acontecer com a igreja? Boas famílias fazem com que haja boas igrejas, que haja boa sociedade. Então, notem, Deus a prioridade. A família, seguindo essa linha, faz com que a igreja também acabe por ser beneficiada. Mas o que irá acontecer com as demais pessoas à volta? Um outro livro de meditação matinal, Minha Consagração Hoje, página 196, nos diz: quem é cristão terá palavras gentis para seus parentes e amigos. Será gentil, cortês, amoroso, simpático e se educará para morar com a família do alto. Notaram a coisa fantástica? E eu pergunto, onde é mais fácil sermos gentis? Em casa ou na rua? Na rua, né? Até aquela história da menina que queria morar na igreja, né? Porque na igreja o pai era um homem muito educado, muito gentil, muito compreensivo, muito paciente. E em casa era só Jesus na causa, né? Ninguém aguentava. Então propôs à mãe que fosse morar na igreja. Vamos morar na igreja, que na igreja o pai é uma pessoa boa, né? Então o cristão ele é gentil aonde? Especialmente no ambiente desafiador que é o ambiente doméstico. É ali que nós somos o que somos, né? Então devemos ser gentis, cortês, amorosos, simpáticos, para morarmos aonde? Com a família celestial. Se nós não temos esse princípio cristão dentro da nossa família, nós iremos ter dentro da nossa família celestial? Portanto, é um desafio, né? É um desafio muito grande para nós. Muito bem. Mas a questão que fica é, vamos focar somente na nossa família? Não. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 77, nos diz: devemos colocar o eu e o egoísmo sob nossos pés, ou seja, pisar neles, né? E exemplificar em nossa vida o espírito de sacrifício próprio e desinteressada benevolência manifestados por Jesus quando ele esteve na terra. Todos devem ter interesse pelos parentes, mas não devem permitir-se estar restritos a eles, como se fossem os únicos a quem Cristo veio salvar. Agora, uma vez que nós estamos envolvidos com nossos parentes, o que é que nós devemos lembrar sempre? Nós nunca podemos deixar de lado o quê? Os nossos princípios. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, o que nos diz o apóstolo Paulo? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente da parte de Deus? Devemos lembrar que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Fomos comprados por um preço muito caro. Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Ainda em 1 Coríntios 10, 31, que diz o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando estamos com nossos parentes, nossos familiares, devemos lembrar do quê? Somos templo do Espírito Santo, devemos glorificar a Deus ao comermos, ao bebermos, ao fazer qualquer outra coisa. E ainda mais, 2 Timóteo 1,7, o apóstolo Paulo diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, temperança. Sermos moderados, não sermos nem 8, nem 80. O nosso radicalismo não vai convencer da verdade os nossos parentes, nem tampouco a nossa frouxidão. Temos que ser moderados. E o profeta Isaías, falando
algo muito curioso, eu quero que peguem a última parte do texto. Ele diz, manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Nós precisamos aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. Essa é uma lição que devemos aprender. Agora, por que nós não mudaremos nossas práticas de saúde ao nos encontrarmos com amigos e parentes? Por qual razão? Diz, os que aproximam as normas, tanto quanto podem, da ordem de Deus, segundo a luz que ele lhes tem dado através de sua palavra e do testemunho de seu Espírito, não mudarão sua conduta a fim de satisfazer os desejos de seus amigos ou parentes, sejam eles 1, 2 ou um exército, que estiverem vivendo contrariamente ao sábio plano de Deus. Agora, a pergunta que fica é, estamos dispostos a ser verdadeiros reformadores da saúde? Muitas vezes abrimos mão da nossa temperança para quê? Para não ficarmos mal vistos, né? Pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Mas devemos estar atentos a essa questão, né? As nossas regras dietéticas estritas devem continuar a ser executadas mesmo quando estamos diante de pessoas que não temem a Deus. Agora, há um perigo que nós enfrentamos quando mudamos nossa prática para agradar nossos familiares. Vamos ler o texto inspirado. Mensagem aos Jovens, página 432. Muitos acham que precisam fazer algumas concessões. Sabe o que é concessões, né? Seriam cedências, né? Muitos acham que precisam fazer concessões para agradar aos parentes e amigos descrentes. Como nem sempre é fácil estabelecer o limite, uma concessão prepara o caminho para outra. Até que os que antes eram verdadeiros seguidores de Cristo moldam a vida e o caráter segundo os costumes do mundo. A ligação com Deus é interrompida, são cristãos apenas por nome. Notaram qual é o perigo de fazer concessão? Cede numa coisa, depois cede noutra, depois cede noutra, daqui a pouco não tem diferença entre nós cristãos e os nossos parentes, e somos cristãos apenas de nome. E o apóstolo Paulo nos desafia a sermos exemplos dos fiéis, né? 1 Timóteo 4, verso 12. Ser exemplo dos fiéis em quê? Na palavra, no comportamento ou no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, não é mesmo? Ainda, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 6, 17, 18, ele diz, sai do meio deles, não toqueis nada imundo, e vocês serão o quê? Meus filhos diletos. É desafiador. A prioridade. É uma questão de prioridade. Lembro-me quando eu era criança, os nossos parentes vinham nos visitar, e logo no início, né, eu lembro que uma tia veio com o meu primo, né, e meus primos, e veio lá outros parentes, juntaram lá na nossa casa. Tínhamos lá, acho que uns 10 parentes em casa. E era a irmã da minha mãe, né? E ela disse, olha, o nome do meu primo era James, né? Faz tempo que eu não tenho notícia dele, mas lembrei dele agora. O nome dele era James. Disse, olha, Lena, eu preciso fazer aqui uma carnezinha, porque o James não come sem carne. Você pode me arranjar uma panela? Minha mãe disse, olha, Marli, não leva a mal, não. Mas dentro da minha casa, eu não aceito que faça carne, não. Se quiser comer carne, coma à vontade, mas lá fora. Aqui na minha casa, não. Mas faz uma experiência. Vamos ver se ele vai ficar com fome mesmo. Ah, mas é que não come sem carne lá em casa. Vamos experimentar. Chegou na hora do almoço. Comeu que nem nós, que éramos vegetarianos, né? Falei, nossa, nunca pensei que ele comia sem carne, disse minha tia, né? Ficou um bom testemunho, não ficou? Descobriu que o filho comia sem carne. Agora, se houver cedência, percebe? Temos que ser simpáticos, amorosos, mas firmes no princípio. Não precisamos ser ásperos, pontudos, desagradáveis para manter princípio. Podemos manter princípio com bondade. O princípio, revestido da bondade, ele é aceito e impressiona. Agora, por que nossos parentes muitas vezes não se convencem da verdade que professamos? Fundamentos da Educação Cristã, página 289, nos responde. A razão pela qual temos tido tão pouca influência sobre parentes e amigos incrédulos é o facto de manifestarmos decididamente
pouca diferença entre nossas práticas e a dos mundanos. Nós achamos que por assemelhar as práticas, vamos, simpatizar com eles, eles vêm ter conosco. Simplesmente nos ridicularizam. Falar, esse povo não tem princípio, não. Eles dizem que são, é só da boca para fora, na hora H é igual a gente mesmo. Portanto, a razão pela qual temos tido tão pouca influência sobre parentes e amigos incrédulos é o fato de manifestarmos decididamente pouca diferença entre nossas práticas e a dos mundanos. Aqui dentro da igreja, aqui somos bem diferentes, né? Muitos estão a trabalhar, estamos reunidos. Muitos se reúnem ao primeiro dia da semana e estamos reunidos ao sábado. Mas é as práticas da nossa vida cotidiana. Mas qual é o remédio para essa situação? Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 341. Na presença dos seus parentes e amigos, em todas as relações de negócios, nas suas associações com o mundo, em qualquer lugar, em toda parte, sob todas as circunstâncias, exalte a Jesus. E como é que eu posso exaltar a Jesus? De que maneira? Fazendo dele o quê? A minha prioridade. Se eu tenho Deus como minha prioridade, aonde eu for, irei ser o quê? Uma luz refletindo a Cristo, né? Muito bem. Eu só queria, antes de continuar, nós tivemos aqui algumas situações que levou a atrasos. Houve uma situação técnica, né? E eu gostaria de pedir a vossa paciência. Posso avançar mais uns minutinhos? Quem sabe, talvez até o meio de 20? Pode ser? Ou alguém tem algum compromisso sério? Pode ser? Ok. Muito bem. Nós devemos manter o quê? Firme nas nossas posições. Um cristão tem que manter o quê? A sua posição firme. Em vez de ser influenciado por amigos e parentes, como nós devemos tomar nossas decisões? 1 Coríntios 1, verso 11, que nos diz o apóstolo Paulo. O que diz lá o apóstolo Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo diz para nós imitarmos Cristo na forma como ele imitava. E o que o apóstolo Tiago diz? Eu posso pensar, mas eu não sei como fazer isso. Me explica como fazer isso. E eu digo, eu também não sei te explicar como fazer isso. E agora? Vamos deixar de fazer porque não sabemos como fazer? Não, vamos fazer uma coisa que todos podemos fazer. Tiago 1, verso 5, que diz lá? Se alguém tem falta de sabedoria, peça ao pastor que vai dar. Não, o pastor também precisa da sabedoria que vem de Deus, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dará liberalmente. E depois diz, que tal, né? Te dei tanta sabedoria, tu não fez uso dela. Tá bem, tá. Ele lança na cara depois? Ele nem sequer lança em rosto, ele dá sabedoria, né? Portanto, devemos levar isso em consideração. E agora, qual é o perigo que muitos de nós corremos? Testemunho para a Igreja, volume 3, página 506. É uma advertência que foi dirigida a um cristão sincero, mas que por qualquer razão ele estava um pouco num perigo que quem sabe eu possa estar e você também. Diz assim o texto inspirado. Você permite que as palavras de seus parentes e de amigos especiais influenciem suas propostas e afetem suas decisões. Você lhes dá crédito muito facilmente e incorpora as opiniões deles às suas ideias, sendo levado muito frequentemente ao erro. Seu discernimento, seus sentimentos e suas opiniões os influenciam, e por vezes eles o influenciam. E uma forte corrente começará a fluir na direção errada, a menos que você seja bastante humilde e inteiramente consagrado a Deus. Notaram qual é o perigo? O inimigo tenta nos derrotar de muitas formas. Ele sabe que se chegar com um erro claro, não vai conseguir. Mas através de um conselho até bom, né? De um parente, olha, você não vai ter problema. É assim, esse trabalho que você tem, esse projeto é muito bom, esse estudo, essa situação. Então não se preocupe muito com essa questão aí do limite do sábado. Deus é misericordioso, Ele é compassivo. Você precisa fazer a sua carreira.
Então Deus vai entender que por você estar avançar um pouco no sábado, não vai ser tanto problema. Você deve sim guardar o sábado, vai na igreja no sábado de manhã, mas não se preocupe tanto, você vai perder a oportunidade da sua vida só por causa de uma meia hora, né? Uma horinha aí por causa do sábado. Pense bem, e você começa a pensar bem, né? Começa a negociar com os princípios. Olha só, a não ser que você seja humilde e inteiramente consagrado a Deus, a influência de pessoas não consagradas irão te desviar de Deus só um pouquinho. Não precisa desviar muito, só um pouquinho. Há uma coisa muito curiosa, né? De vez em quando a gente vê assim, algumas coisas sobre astronomia. Naquela viagem Apolo 13, a fatídica viagem Apolo 13, né? Que graças a Deus terminou bem, uma espaçonave perdida, né? Entre a Lua e a Terra, sem energia e propulsão suficiente para reentrar na Terra. Eles precisavam achar um caminho para que pudesse entrar num ciclo orbital para voltar à Terra. Se errasse esse caminho, iriam se perder no espaço, como pelo menos um ônibus espacial está perdido no espaço, né? Desde a década de 60 ou 70. Para vocês terem uma ideia de como é isso, se a Lua fosse desse tamanho, como tem aqui minha mão, ou se a Terra fosse desse tamanho, a Lua estaria lá no fundo da igreja. É muito distante a Lua da Terra, né? Então, eles, nessa viagem que faziam, outro detalhe, só para ter uma ideia, todos os planetas do sistema solar cabem entre a Terra e a Lua. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Netuno. Cabem entre a Terra e a Lua, só para ter uma distância do tamanho que a Lua. Júpiter cabe 1000 terras dentro dela, né? Dele. Então, o espaço sideral é uma coisa muito fantástica. Então, aquele minúsculo objeto voador, né? Com 3 almas lá dentro, estava a tentar alcançar a órbita de forma manual. Eles tinham que acertar como se fosse eu daqui a lançar uma agulha e acertar numa folha de papel, não assim, mas assim. É como uma agulha acertar na folha de papel. Se errassem, perdiam o rumo. Precisão, uma coisa fantástica. Tinha ali apenas alguns poucos metros para entrar. Pelo computador fazia, mas o computador não tinha energia para funcionar, tinha que fazer manual, de forma manual. Então usava ali a janelinha, a lua. Tem um filme muito interessante, um filme documentário sobre isso, né? Veja você, amiga, amigo, irmão, irmã, jovem, né, de mais idade. Basta uma pequena influência de uma pessoa não convertida para você desviar o rumo da vida eterna. Você perder a vida eterna. Você pode até pensar que está ainda a avançar para a vida eterna. Então note que a influência de pessoas não consagradas pode ser pequena, apenas um pequeno desvio, um desvio pequenino, mas o suficiente para levar à perdição. Porque se o desvio for grande, nós logo corrigimos, mas basta um desvio pequeno, né? E é o que esse texto quer nos dizer. E temos que ter cuidado, ainda na série Testemunhos para a Igreja, volume 4 agora, página 236, diz: a preciosa vida que Deus nos deu não deve ser moldada por parentes incrédulos, de modo a agradar a mente carnal, mas ser conduzida de uma maneira que Deus possa aprovar. É desafiador isso. Nós temos afeição, nós gostamos, nós amamos as pessoas que estão à nossa volta. Esse sentimento de afeto, esse sentimento de ligação a tais pessoas pode ser usado pelo inimigo das nossas almas para fazer nos perder. Temos que estar muito atentos. A preciosa vida que Deus nos deu não deve ser moldada por parentes incrédulos, de modo a agradar a mente carnal, mas ser conduzida de uma maneira que Deus possa aprovar. Prioridade. Temos que escolher qual é a prioridade. Muito bem. Agora, um outro detalhe, e quando se trata, por exemplo, de parentes próximos, né? Família, quem é família? Família é o pai, a mãe e os filhos. E os sogros, é família? Sogro é parente, né? Sogro, sogra é parente, né? Cunhado é parente. Família é o pai, a mãe e os filhos. Aí o filho casa, ele deixa pai e mãe, passaram a ser parente, e agora tem a sua mulher, formou uma nova família. E o que devemos lembrar em relação a familiares e parentes? Orientação da criança, página 288. Cuidem de como vocês entregam o governo de seus filhos a outros.
ninguém lhes pode aliviar devidamente da responsabilidade que Deus lhes deu. Os homens e as mulheres devem dar todo o respeito e a devida deferência a seus pais, neste caso, avós da criança. Mas em questão de direção dos próprios filhos, não devem permitir interferência, mas conservar as rédeas do governo em suas próprias mãos. Mas eu sou mãe 2 vezes, eu que digo o que tem que fazer com a criança. Olha, é mãe 2 vezes para mimar e para estragar, né? Mas para educar, a responsabilidade do pai. Jesus não vai dizer, ô irmã, cadê seu neto que eu te dei para você criar? Não. Vai dizer, mãe, cadê seu filho que eu te dei para criar? Então os pais têm que ter cuidado na forma como deixam os filhos orientados. E quando surge, por exemplo, uma situação onde temos que decidir o que fazer. Spiritual Gifts, volume 2, página 266, nos diz: nunca sacrifique a verdade para agradar alguém. Seja decidido e estável. Esteja bem fundamentado. Não seja mente volúvel. Temos que ter posicionamento. E agora, uma questão muito especial gostaria de colocar para finalizar. E quando se trata, por exemplo, dentro de um casal em que um dos cônjuges é ímpio, é incrédulo, é inimigo da verdade, como é que fica a questão do cônjuge fiel e temente a Deus? Ele deve se apartar dessa influência, como fez Abraão? Deve ser tirado desse meio, como fez José? Olha o que diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, os versos 12 a 14 e o verso 16. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Olha que era um conselho pessoal do apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa inspirada, guiada por Deus, e Deus permitiu que ficasse isso no cânon sagrado, esse conselho pessoal do apóstolo Paulo. Aos outros eu mesmo digo isto, e não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Notem que a influência santificadora do pai cristão, ou a influência santificadora da mãe cristã, beneficia a criança. O apóstolo Paulo diz, não abandone. E diz, você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Você diz, olha, é uma pessoa má, uma pessoa incrédula, mas eu não suporto. E alguém escreveu uma carta, a senhora White, com uma situação difícil, um marido mau, um marido incrédulo, que trabalhava contra a educação cristã que ela queria dar aos filhos, e ela perguntou, devo então deixar ele viver a vida dele e me dedicar, então, a fazer a obra de Deus de outra maneira? Eu gostaria de ler o que foi escrito. Isso foi escrito no livro Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio, página 44 e 45. Recebemos muitas cartas solicitando aconselhamento. Certa mulher diz que o marido é descrente. Ela tem filhos, mas estes são ensinados pelo pai a desrespeitar a mãe. Ela sente-se profundamente preocupada com os filhos. Não sabe que rumo tomar. Expressa sua ansiedade em fazer algo pela causa de Deus e pergunta se eu penso ser seu dever abandonar a família por estar convicta de que não conseguirá fazer algo de bom por eles. Ou seja, considera-os perdidos. Já que estão perdidos, vou trabalhar por alguém que possa dar resultado. É a ideia que essa pessoa tinha. Resposta inspirada da irmã Ellen White. Minha resposta é, não consigo ver de que modo seu caminho seria aceitável diante do Senhor ao abandonar esposa e filhos. Não creio que você pense ser este o seu dever. Estou certa de que deve ser seu dever cuidar dos próprios filhos. É este o seu campo de trabalho, onde você tem uma obra designada. Mas a frente continua. Embora Satanás utilize o pai dessas crianças para contrafazer o trabalho que você tem realizado, não se desanime. Não desista da luta.
Faça aquilo que deseja que eles façam. Trate seu esposo com bondade em todos os momentos e em todas as ocasiões, e prenda os filhos ao próprio coração com os laços do amor. Isso torna bem clara a sua obra, de fazer sua luz brilhar no lar onde Satanás está atuando para assumir o controle dos filhos. Não peça nem implore a simpatia de seu marido e de seus filhos. Antes, viva simplesmente a vida de Cristo. Em palavras, em espírito, em caráter, em mansidão, em paciência e longanimidade, em alegria de espírito, seja como uma placa de sinalização a apontar a direção, o caminho que conduz ao céu. Que desafio, hein? Que desafio. Então, muitas vezes pensamos que, já que está perdido, vou buscar salvar quem não esteja. Mas o nosso trabalho é buscar salvar o quê? O que você havia perdido. Não é abandonar. Então, se você está a passar por uma situação dessa, você que me acompanha, você está a ouvir essa mensagem, lembre-se que Deus prometeu que iria te acompanhar, nunca te abandonar. Continue com essa obra em favor da sua família. Não implore por simpatia, viva a vida de Cristo. Derrame o amor que você desejaria receber dentro da sua casa. O resultado, deixe nas mãos de Deus. E agora, para concluir, apenas uma história. Um homem estava no bar, altas horas da noite, a beber com os amigos. Estavam já todos meio embriagados, né? Típico de quem bebe muito. E então, um amigo disse para ele: Ô, companheiro, é verdade que tu é casado com uma mulher crente, é? Eu falei: sou casado com uma mulher crente. Deve ser mó seca, né? Casar com uma mulher crente. Ele falou: não, por acaso até não, ela é boazinha, gente boa. Sei não, viu? Mas nunca que eu quero casar com uma crente. Por que ela não está aqui bebendo com a gente? Fala, está em casa lá, dormindo, tranquila. Eu não quero mulher crente de jeito nenhum, dizia ele. Falou, não, mas a minha não é crente não. Falei, mas como assim? Ela é adventista. Adventista? Mas que esse negócio de adventista? Falei, não sei, eu sei que é adventista, vai na igreja lá, é sábado, é uma pessoa diferente. Eu falei, mas diferente como? Falei, vem em casa, vou mostrar para vocês. Eu vou. E era de noite já, de madrugada, né? Meia-noite e meia. Vou mostrar para vocês o que é uma mulher de verdade, uma mulher adventista. Chegou em casa, né? Já estava a mulher dormindo, claro, fui lá acordar ela. Ô mulher, tem uns amigos meus aqui, está com fome, faz uma coisinha para a gente comer aí, faz. Falei, poxa vida, né? Então, irmã, o que a irmã faria? Ela respirou fundo, contou até 10, né? Pediu porção dobrada da graça de Deus e levantou. E foi lá fazer comida para o miserável do marido dela. E para os outros. Faz uma comidinha para a gente aí. Foi lá e preparou a comida e os outros bêbados olhando para aquilo. Foi, vai brigar. Daqui a pouco fecha o tempo. Faz aí uma coisinha também assim e tal, uma saladinha também. Foi lá e preparou tudo aquilo. Falou, já está tudo? Precisa de mais alguma coisa? Não, já está tudo, ok. Pô, vou dormir então, ver se não me incomoda mais que amanhã tem que levantar cedo. Foi lá pro quarto, foi dormir. E os bêbados comendo, né? O outro falou, rapaz, é sempre assim? Vai tá fazendo assim porque nós estamos aqui? Eu falei, não, é sempre assim, essa mulher é boa até dizer chega. Falei, tu não merece essa mulher não, rapaz. Você não merece uma mulher dessa não, viu? Eu não sei porque tu anda bebendo com a gente. Eu bebo porque minha mulher, nossa, se eu chegar em casa, vai ser um inferno. Você tem um anjo dentro de casa, rapaz. Eu no teu lugar não bebia mais não, viu? Eu valorizava a mulher que tem, viu? Tem muito homem bom de olho numa mulher dessa assim, viu? Um bêbado começou a falar com eles e tal. E não é como acabou por se converter também, né? Ele começou a pensar naquilo e mudou de vida. Nem sempre é fácil nós priorizarmos a nossa vida, aquilo que é mais importante. Aquela mulher tinha como prioridade o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Ela, quem sabe, vestiu a sua, digamos, a sua capa de missionária do lar e ela tentava de tudo ganhar o marido. E quem sabe se nessa ocasião ela fechasse o tempo para o marido, teria perdido a oportunidade que Deus lhe providenciou para, através dos seus amigos bêbados, né, convencer o marido de que realmente valia a pena
pensar melhor nas suas atitudes. Então hoje, o objetivo de nós falarmos sobre esse tema é o que nós vamos ter como prioridade para a nossa vida. Porque muitas coisas nos chamam a atenção. Eu digo por mim, muitas coisas chamam a atenção. Mas qual é a minha prioridade? É Deus? Se eu tiver Deus como minha prioridade, o que eu irei fazer? Irei trabalhar pela minha família. E se minha família juntos trabalharmos tendo Deus como prioridade, o que irá acontecer com a igreja? Será uma igreja próspera. Uma igreja que vai realmente levar ao mundo o quê? O amor de Deus. Olha, existe um Salvador. Mas para que eu preciso de Salvador? Porque você está perdido. Ah, é? Nem sabia. Quantas pessoas estão perdidas e não sabem? Mas através do exemplo, do comportamento, como diz o apóstolo, né? Através do nosso trato, nosso comportamento, nós podemos convencer outros a aceitarem também a salvação tão cara que custou a Cristo e que é de graça para todos nós. Então qual é a minha prioridade? Porque se eu puser a minha família como prioridade, eu vou falhar para com Deus e para com a igreja. Se eu puser a igreja como prioridade, eu vou falhar com a minha família e falhar com Deus. Mas se eu puser Deus como prioridade, as demais coisas virão por acréscimo. Que possamos então cada vez mais pedir ao Senhor, Senhor, como é que eu faço isso? O segredo é a qualificação que Jesus diz para Pedro, amas-me? Então, segue-me. Se eu tiver cada vez maior amor por Cristo, eu vou sim ter a minha prioridade e, como consequência, outras coisas importantes também irão acontecer. Que Deus dê, então, sabedoria a mim, a você, a todos nós, para que possamos, então, pedir que Deus nos dê cada vez mais desse verdadeiro amor que Ele tem por nós. E assim, nós não iremos ter dúvidas sobre a nossa prioridade. Amém?